O Instituto Verbena ama cobrar essas questões em legislação. Bom, pessoal, aqui é mais um vídeo da série de revisão de legislação aplicada ao setor público para o concurso da Prefeitura de Senador Canedo. E mais especificamente nesse vídeo aqui, eu quero te mostrar como que você vai gabaritar a parte de princípios administrativos. Então, aqui eu vou te dar uma estatística de cobrança e vamos resolver 15 questões desse assunto, que é um assunto muito importante e está presente aqui em todos os editais de legislação aplicada ao setor público da Prefeitura de Senador Canedo. Então, aqui nível médio, aqui especificamente para controle interno também está previsto, nível superior, né, para fiscais de tributos também está especificamente ali os conhecimentos específicos. Aqui do grupo 3 de educação, grupo 4, tá? Então grupo 5, então está previsto em todos os editais e vamos fazer essa revisão aqui. Vamos lá, eu analisei 59 questões de princípios administrativos e aqui estão os princípios mais cobrados. Então, de onde vêm esses princípios, né? Esses princípios, os principais, que são 5 principais, eles vêm lá da Constituição. Então, aqui no artigo 37 da Constituição Federal, tá aqui, ó. A administração pública, direta e indireta, de qualquer um dos poderes da União, estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também o seguinte, aí tem outras anotações ali. Então, esses princípios aqui, que é o chamado LIMP, se você já estuda para concurso há algum tempo, você já topou com essa sigla aqui, ó, LIMP, que é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, esses aqui são os princípios constitucionais, os mais importantes, né, para a prova. Além desses, tem outros em livros, né, de autores importantes aí do direito, doutrina, em decisões judiciais ali. Tem outros em outras leis também, tem outros princípios também, mas esses aqui são os principais, tá? Então, sabendo disso, vamos relembrar aqui o conceito dos mais cobrados, né? Aqui no Instituto Verbena, os mais cobrados são impessoalidade, eficiência, legalidade, publicidade, autotutela e moralidade. Então, para você ver aqui, ó, dos 6 mais cobrados, os 5 ali do LIMP, que estão na Constituição Federal, eles estão aqui, presentes nos mais cobrados. E tem aqui também o autotutela, que não está expresso aqui na Constituição Federal, mas também é um princípio muito importante. E, a princípio, esse PDF aqui, ó, se você quer baixar ele, que tem aqui a definição dos princípios aqui, ó, a estatística certinha, a definição dos princípios, você pode entrar no grupo de WhatsApp que está aí no primeiro comentário fixado, tá? Que eu tô colocando esses materiais lá. E se você adquiriu algum material de questões comentadas de legislação, que está aqui na minha bio, ó, de legislação para o concurso de Senador Canedo, eu vou colocar, já vai estar lá, ó, esse PDF aqui e mais um PDF com 15 questões de princípio administrativo selecionadas a dedo para você fazer sua revisão na véspera da prova, beleza? Sabendo disso, quero só deixar mais um recadinho, que é o seguinte, eu tenho aqui também, ó, se você vai fazer provas do Instituto Verbena, ó, materiais de reta final, com questões comentadas mais resumo de português nível médio, material de reta final de nível superior, questões comentadas mais resumo, e vou fazer também uma revisão de véspera insana, só com as dicas tops e com material top para você relembrar de tudo que é mais importante na véspera da prova. Então, tá aqui já a revisão de véspera disponível para você comprar, tá?
Entra no grupo aí de qualquer maneira aí na descrição aí no comentário fixado. E sabendo disso agora, vamos para a definição aqui, né? Vamos relembrar qual que é o conceito aqui de cada um desses princípios mais importantes. Então temos aqui o princípio mais cobrado, é o princípio da impessoalidade. Então, o que quer dizer impessoalidade? Pessoal, impessoalidade quer dizer o seguinte, que a administração pública, né, o Estado brasileiro, ele não pode tratar as pessoas de forma diferente. Ele tem que tratar as pessoas de forma igual. Nem prejudicar determinada pessoa por alguma característica específica e nem ajudar uma pessoa por ter uma característica específica. Isso é o princípio da impessoalidade, né? E ele tem duas facetas, além dessa, né, que seria a faceta da isonomia, que é tratar as pessoas iguais. Tem também a questão de que você não pode se promover usando o aparato público. Então, tem duas facetas. Uma você não pode se promover e a outra você tem que tratar as pessoas iguais. Esse seria o princípio da impessoalidade. Agora, o princípio da eficiência. O que quer dizer o princípio da eficiência? Ele afirma que o Estado brasileiro ele tem que agir com foco na qualidade de serviço, foco na economia de gastos, foco na celeridade das ações, então tem que agir de forma rápida, tá? Então tem a ver com isso, qualidade, com economia de gastos, fazer o mais rápido possível e o melhor possível. Então esse é o princípio da eficiência. Legalidade, pessoal, o princípio da legalidade diz o seguinte, que a administração pública, né, o Estado brasileiro, ele tem que fazer o que está determinado em lei. Diferentemente dos particulares, né, que seríamos nós, né, os administrados, nós podemos fazer tudo que não está na lei. Tudo que não está vedado por lei é permitido que nós façamos. Agora, o Estado brasileiro não. Ele é obrigado a fazer somente o que está na lei. Então, quando ele segue a lei, esse é o princípio da legalidade. Princípio da publicidade. Esse princípio da publicidade afirma que a administração pública deve dar ampla publicidade a todos os seus atos, né? Desde que não comprometa, né, a segurança do Estado, a segurança da sociedade, os atos devem ser todos publicados, né, como uma ajuda aí para a democracia, né, para o controle social, para a população ficar de olho, né? Então, princípio da publicidade, dar ampla publicidade aos atos. Princípio da autotutela. Esse princípio aqui, ele faz com que a administração possa rever os seus atos. Então, se ela fez um ato, né, administrativo e esse ato ele foi ilegal, a administração pública ela pode anular ele sem recorrer ao Poder Judiciário. Então, se for um ato ilegal, ela anula. E se foi um ato que não foi legal, mas ela quer revogar por motivo de conveniência e oportunidade, então ela pode também, sem recorrer ao judiciário. Então, ato ilegal, ela tem o poder de anular e ato de, por motivo de conveniência e oportunidade, ela pode revogar o ato. Beleza? E o último princípio aqui mais cobrado, né, o sexto, é o princípio da moralidade, que tem a ver com o servidor público, né, a administração, agir com ética, né, com decoro, com boa fé, né, sempre tentar fazer as coisas corretas, com essas coisas, certo? Então, agora que a gente relembrou cada um dos 6 aqui princípios mais cobrados, vamos fazer 15 questões de princípios administrativos, tá? 15 questões selecionadas a dedo, para você ter uma boa revisão desse assunto. E vamos lá para a primeira pergunta. Questão 1.
Questão aplicada pelo Instituto Verbena na Prefeitura de Gameleira, Goiás. Então vamos lá. A aplicação e a observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência se estendem a... Então aqui, ó, é uma questão de abrangência dos princípios. Então quem deve seguir esses princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência? Quem deve segui-los, né? E a resposta está aqui, ó, no artigo 37, ó. A administração pública, direta e indireta, de qualquer um dos poderes da União, Estados, Distrito Federal e municípios. Então, todos esses entes aqui, né, administração pública, direta e indireta, dos poderes, de todos os três poderes, né, devem seguir os princípios administrativos. Então, letra A administração pública, direta e indireta, da União, Estados, DF e municípios, em qualquer um de seus poderes. Então aqui já está a resposta, né? Vamos dar uma olhadinha de como a banca gosta de confundir a nossa cabeça, tá? Olha só, letra B. Administração pública, direta e indireta, do Poder Executivo e Legislativo. Aí, ó, ficou de fora o Poder Judiciário, né? Então, não é só o poder legislativo e executivo, o judiciário também. Então, ó, sendo dispensáveis para o poder judiciário, não. O poder judiciário entra também. Letra C. Administração pública de todas as esferas federativas. Até aqui está certo. Em qualquer um dos seus poderes. Beleza. Restringindo-se a administração indireta. Não, aí é administração direta e indireta. Letra D. A administração pública direta de todos os entes federativos, ficando as entidades da administração indireta sujeitas aos seus princípios definidos em leis ordinárias. Não. As entidades de administração indireta também devem seguir os princípios, né? Questão 2. Questão aplicada na prova da UFG em 2023, Instituto Verbena. A publicidade, disposta no artigo 37 da Constituição Federal, deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social. Dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção social, promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. A vedação expressa na mencionada norma é uma decorrência do princípio da... Então, pessoal, aqui é aquela questão que a gente falou, né, que o princípio da impessoalidade tem duas facetas. Você tem que tratar as pessoas de forma igual. E 2, você não pode usar como promoção, a administração pública como promoção social. Então aqui, ó, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal. Então, esse aqui você estará ferindo o princípio da impessoalidade. Gabarito letra B. Questão 3, questão aplicada na prova do Instituto Federal de Goiás em 2023. Um servidor público pregoeiro participa de certame federal para aquisição de produto. A cônjuge desse pregoeiro é sócia de escritório de advocacia que questiona ao servidor itens do edital de pregão. O princípio da administração pública principalmente violado é o da... Então, temos uma situação aqui em que um pregoeiro, né, um agente público, ele lança um edital querendo adquirir itens para a administração, né, e aí vem um escritório de advocacia perguntar sobre tirar dúvidas sobre o edital daquele pregão. Só que quem está tirando a dúvida ali é a esposa do pregoeiro, né? Se é a esposa do pregoeiro, aí temos um princípio violado aí. E qual será esse princípio? Aqui, ó, tem a ver com ética, com honestidade, agir corretamente.
Então, nessa situação aqui, é uma situação clássica de princípio da moralidade. Feriu o princípio da moralidade. Aqui, ó, pessoalidade. Se tivesse impessoalidade aqui, impessoalidade, essa questão ia ficar ambígua. Poderia ter duas respostas, né? Porque também está ferindo o princípio da impessoalidade, porque você não está tratando todos de forma igual, né? Você vai favorecer ali a sua esposa. Mas a banca, muito sabiamente, ela tirou o impessoalidade e colocou só pessoalidade. Aí, esse princípio aqui, como não existe, está errado. E aqui, eficiência e legalidade não é o caso. Então, questão 3, letra A. Questão 4. Questão aplicada na Prefeitura de Buriti Alegre. Questão Instituto Verbena. Conforme definição de Maria Silvia Zanella de Pietro, o princípio apresenta-se sob dois aspectos, podendo tanto ser considerado em relação à forma de atuação do agente público, do qual se espera melhor desempenho possível de suas ações, atuações e atribuições para lograr os melhores resultados, como também ao modo racional de se organizar, estruturar, disciplinar a administração pública, e também com o intuito de alcance de resultados da prestação do serviço público. A autora está se referindo ao princípio constitucional do direito administrativo denominado de. Aqui temos uma situação em que a banca deu uma definição, né, algum princípio administrativo e está perguntando qual é esse princípio. Nesse caso aqui, a gente tem que se atentar às palavras-chave, ó. Melhor desempenho possível, alcance dos resultados, né, a maneira racional de se organizar. Então aqui tudo está levando a gente a pensar no princípio da eficiência, né, que é você fazer com boa qualidade e com o menor custo, né, e com celeridade. Então, com esse raciocínio, vamos para as alternativas aqui. O princípio do direito administrativo é denominado de moralidade? Não, acredito que não é esse o caso. Princípio da legalidade? Não, não tem a ver. Princípio da publicidade também não. Princípio da eficiência, exatamente isso, né? Questão 5, aplicada lá no TJ Acre. Na administração pública não há liberdade nem vontade pessoal, enquanto na administração particular é lícito fazer tudo o que a lei não proíbe. Na administração pública só é permitido o que a lei autoriza. Nesse trecho, o autor ofende o princípio da liberdade? Não, aqui não está sendo ofendido nenhum princípio, tá? Aqui, nesse caso, ele está falando sobre o princípio da legalidade que a administração pública deve seguir. É aquilo que eu falei lá no começo, né? Enquanto os administrados, né, ou particular, ele pode fazer tudo que a lei não proíbe, a administração pública ela só pode fazer o que a lei autoriza, né? Então, sabendo disso, né, sabendo que é o princípio da legalidade, vamos para as próximas alternativas aqui. Letra C. O autor apresenta uma forma de consagração do princípio da moralidade? Não, aqui não tem a ver com moralidade, sim com legalidade. Apresenta uma forma de consagração do princípio da legalidade? Exatamente. Então, aqui, gabarito, letra D. Próxima questão. Questão 6, aplicado no concurso da UFG 2024. A respeito dos princípios que regem a administração pública, aquele que lhe confere a capacidade de anular os seus próprios atos ilegais e revogar os considerados inconvenientes e inoportunos. Aqui temos o princípio da autotutela, né, pessoal? Aquele que a gente conversou lá no início, né? Se for ato ilegal, a administração pública pode
aliás, ela deve anular e pode revogar também atos inconvenientes ou inoportunos. Então, autotutela é o que a gente está procurando. Aqui ele colocou tutela para tentar te confundir, não é. Especialidade não. Autoexecutoriedade não. De autotutela, exatamente. Próxima questão. Os princípios da administração pública aplicados à fiscalização sanitária incluem o dever de atuação transparente, imparcial e vinculada ao interesse coletivo. A conduta expressa a observância do princípio da a conduta que expressa a observância do princípio da impessoalidade é aquela que então o princípio da impessoalidade é aquele que você trata as pessoas de modo igual e não usa o Estado para se promover. Então vamos procurar aqui alguma dessas duas condutas. Assegura o tratamento isonômico aos estabelecimentos fiscalizados, independentemente de vínculos pessoais com o fiscal. Exatamente, né? Tratamento isonômico, você vai tratar as pessoas de forma igual. Prioriza as fiscalizações em estabelecimentos cujo proprietário tenha denunciado irregularidades? Não, aí você já está ferindo a impessoalidade. Adapta as decisões sanitárias com base em preferências pessoais? Não. Você não vai seguir suas preferências pessoais, você vai tratar todos de forma igual. Letra D. Interrompe procedimentos de fiscalização sempre que houver reclamações de clientes? Não, nada a ver. Então, realmente, letra A, né? Você trata de maneira isonômica, ou seja, trata de todo mundo de forma igual. Questão 8. Qual é o princípio constitucional da administração pública que, quando exercido, estará diretamente ligado ao fortalecimento do controle social? Então, controle social, ou seja, as pessoas controlarem ali as ações dos governantes, dos órgãos públicos, como que a população vai estar fortalecida? É quando há publicidade dos atos, né? Que aí ela vai saber o que está acontecendo e vai poder tomar, né? A sociedade vai poder tomar alguma ação perante aquele ato. Então, o princípio aqui que fortalece o controle social é o princípio da publicidade. Letra C. Questão 9, aplicado na Prefeitura de Inhumas. BV recebeu benefício previdenciário durante 2 anos, cujo pagamento restou suspenso após auditoria realizada pela autarquia, tendo em vista a não confirmação da veracidade dos documentos utilizados pelo segurado para a implementação dos requisitos básicos necessários para usufruir da cobertura previdenciária. A autarquia valeu-se da prerrogativa do princípio da... Então aqui temos uma aplicação prática de um ato que a administração pública deu, né, fez, que foi, ele deu um benefício para uma pessoa, só que aí sabendo, né, ela ficou sabendo depois que aquele ato ali estava errado, né, foi ilegal, ela foi lá e anulou. Então, qual que é o princípio que a administração pública pode anular atos ilegais e revogar atos inconvenientes e inoportunos? É o princípio da autotutela, exatamente, letra A. Questão 10. Apesar dos órgãos públicos terem prerrogativa de ajustar seu critério decisório, é vedado a eles o emprego de novas interpretações da legislação para alterar situações já apreciadas e decididas. Essa afirmação é a aplicação do princípio. Então, aqui um princípio novo, né, que não está entre os 6 mais cobrados, mas que acaba caindo, é o princípio, né, que novas interpretações não vão prejudicar
decisões anteriores, né? E porque isso geraria insegurança jurídica. Então, essa afirmação aqui, ó, de que é vedado o emprego de novas interpretações para alterar situações já apreciadas, é justamente o princípio da segurança jurídica, tá? Então, gabarito letra A, próxima questão, questão 11. A Prefeitura X fez campanha com o prefeito em destaque nas obras, o prefeito do povo. Nomeou seu primo, médico veterinário, como diretor de licitações sem experiência e realizou pavimentação com dispensa de licitação sem situação de emergência. Então a prefeitura fez tudo errado aqui, né? Ela fez 3 coisas erradas. Quais princípios foram violados respectivamente? Então temos aqui, ó, vamos separar as situações. Primeiro, a prefeitura fez campanha com o prefeito em destaque nas obras, ó, o prefeito do povo. Então aqui, ó, ela já feriu o princípio da impessoalidade, né, que você não pode se promover usando a máquina pública. Depois, nomeou seu primo para diretor de licitações sem nem ter experiência. Então aqui você feriu o princípio da moralidade. E depois, o que você fez? Realizou pavimentação com dispensa de licitação sem situação de emergência. Então você aplicou uma dispensa sem poder, né? Você, na verdade, você não pode. Então você tem que fazer o que está determinado em lei. Então aqui o princípio da legalidade. Então primeiro ela feriu o princípio da impessoalidade, depois moralidade, depois legalidade. Então a gente vai caçar aqui, ó, legalidade, publicidade, moralidade. Não está nessa ordem, né? E não tem o princípio da publicidade ali ferido. Impessoalidade, moralidade e legalidade é exatamente essa resposta aqui, letra B. Próxima questão, questão 12. Em um contrato administrativo regularmente firmado, a administração identificou que uma cláusula se aplicada estritamente, resultaria em grave prejuízo ao interesse público, sem ilegalidade nem má-fé da contratada. Então, a administração ali não foi por causa, né, esse prejuízo à coletividade aqui, ele não foi causado por causa da contratada, não foi culpa dela, mas a administração ela identificou que se aquela cláusula ali continuasse, ia causar prejuízo à sociedade. Para evitar esse prejuízo, a administração reinterpretou a cláusula para atender aos objetivos públicos. Em qual princípio se fundamenta essa ação? Aqui é um novo princípio aqui, né, que não está expresso lá na Constituição e nem é um dos 6 que mais cai, mas é que cai também, né? Que é a supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Então, sempre que a administração tiver que decidir sobre se mantém a cláusula ali para beneficiar a empresa ou se tira a cláusula, né, e muda a cláusula para proteger a coletividade, ela tem que sempre optar por proteger a coletividade, sempre a supremacia do interesse público, ou seja, a superioridade do interesse público sobre o privado. Então esse seria esse princípio aqui, tá? Gabarito letra B. Questão 13. O princípio da eficiência previsto no artigo 37 impõe à administração pública a adoção de práticas que busquem resultados eficazes e satisfatórios. A adequada aplicação desse princípio nas práticas cotidianas da administração pública. Vamos lá. Então, princípio da eficiência. O princípio da eficiência limita a redução de custos sem considerar a qualidade? Não, aí você tem que, além da qualidade, você tem que fazer no melhor preço possível. Mas você não pode desconsiderar a qualidade.
obrigam uma atuação de forma a maximizar a qualidade dos serviços prestados, buscando a otimização dos recursos disponíveis. Exatamente. Eficiência é isso. Você fazer o melhor com o menor custo possível. Então, letra B. Vamos dar uma olhadinha aqui. Exclui a aplicação do princípio da legalidade. Não, não vai excluir o princípio da legalidade, né? Uma coisa não anula a outra. Exige medidas mais céleres e menos custosas, ainda que flexibilize a prestação do serviço público conforme a conveniência. Não, aqui é uma invenção, né? Confusa, mas realmente a letra B está bem mais correta. Então, gabarito letra B, questão 14. O princípio que, no contexto do processo administrativo, envolve o poder e o dever de lhe dar início de impulsionar, além de revisar decisões administrativas, sem a necessidade de provocação da parte interessada, é o princípio da... Vamos lá. Mais um princípio aqui que não está expresso lá, né? E esse aqui, ó, que envolve o poder de dar início e impulsionar sem revisar decisões administrativas, é o princípio da oficialidade. Ó, o princípio da oficialidade permite que a administração inicie e impulsione processos administrativos de ofício, sem depender da provocação do interessado. Então, questão 15. Os textos A, B e C são dispositivos normativos que se alinham, respectivamente, à aplicação dos princípios. Então, aqui ele vai dar 3 textinhos, né? E a gente vai ter que associar esses textos a 3 princípios administrativos. Texto A. A revisão quanto à validade de ato cuja produção já se houver completado levará em conta as orientações geral da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas. Então aqui é um princípio que a gente já trabalhou aqui em outra questão, princípio da segurança jurídica, que decisões já completas, né, não vão ser alteradas por causa de decisões futuras, principalmente se for para prejudicar o réu, né? Então, texto A aqui, segurança jurídica. Texto B. A administração pode anular os seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais ou revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. Então, o princípio que a administração pode anular atos ilegais e revogar por motivo de conveniência e oportunidade é a autotutela. Texto C. Na esfera administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Então, sabemos que os 2 primeiros é segurança jurídica e autotutela. Aqui, ó. Segurança jurídica e autotutela. E o terceiro é o princípio da motivação. Vamos dar uma olhadinha nele aqui agora. Motivação. Decisões devem considerar consequências práticas, não apenas valores abstratos. Exatamente isso. Então, tá aí as 15 questões. Obrigado por você ter visto esse vídeo. Se possível, entra lá no grupo e dá uma olhadinha nos materiais de questões comentadas que eu tenho aí para essa reta final, tá? De legislação, português, raciocínio lógico também. E se você for participar da revisão de véspera, tem lá também. Beleza? Vou fazer revisão de véspera para os assuntos básicos, então português, raciocínio lógico e legislação. Um abraço.